Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Boa noite, gente. Coisa boa, sejam todos bem-vindos. Nossa Casa dos Espíritos, mais uma quarta-feira, né? Com a graça de Deus, aqui estamos. E muitas vezes satisfeitos pelo caminho que estamos dando à nossa vida, e algumas vezes insatisfeitos, mas que essa insatisfação nos gere o maior propósito, da inquietação. Pergunto a vocês, existe um remédio mais forte do que a inquietação para fazer a gente melhorar e mudar de alguma coisa? Vamos trocar a palavra inquietação pela dor. O trabalho da dor é forte, né? Não tem como a gente negar a mudança, né? O que a gente anseia, e muitas das vezes está dentro de nós. E essa mudança também nos gera dor. E essa dor, muitas das vezes, só vem para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos dar discernimento que caminho tomar. E digo mais, tá? Não é quando a gente tem o start dos 30, dos 40, dos 50, 60 anos de idade. Não, isso acontece em todos os momentos. Na nossa juventude acontece muito isso. Muitas vezes a gente começa a ter uma visão diferenciada para coisas que papai, mamãe pedia, exigia, muitas vezes, e a gente não dava atenção. Mas até o momento que você recebe o start. Opa, vou mudar minha visão em relação a isso. Aí eu pergunto a vocês, foi papai e mamãe que mudou? Foi você que aceitou? Pessoal, vocês estão dormindo ainda? Vocês que aceitaram, né? Papai e mamãe ou vocês? Somos nós. Exatamente. A gente tem o poder de fazer essa escolha. A gente pode receber 300 conselhos. Por isso que nasceu aquela frase muito legal, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. E conselho é bom quando a gente consegue receber. E aí eu começo com esse texto improvisado, para poder entrar hoje no nosso tema, né? O nosso tema do nosso exórdio, que é vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Está dentro dos conselhos que a gente recebe, está dentro do orai, que a gente ora, quando a gente ora a gente pede proteção, né? Vamos fazer aqui um exemplo simples. A gente está ali, sai de manhã de casa para o nosso trabalho, para a nossa vida, independentemente do que seja, e a gente vai pedir proteção, né? Deus me protege, livra dos meus caminhos, todas as influências que podem desencarrilhar a alegria ou até prejuízos, né, físicos e materiais do nosso dia. Aí eu pergunto, primeiro sinal amarelo que tu vê, tu não freia, tu acelera, para tentar pegar um finalzinho do vermelho. Eu estou vigiando aquilo que eu orei? Não, né? Estou arriscando. E assim eu dei um exemplo simples. Mas olha quantas outras coisas. A gente pede paciência. Meu Senhor, hoje quando eu chegar no meu trabalho, me dá paciência, pelo amor de Deus. A primeira oportunidade que tu tem de exercitar a paciência, você explode, já vira aquela... E aí o orar e deu certo, né? Porque o que a gente consegue enviar com fé, com vontade, chega, recebe. Aí eu te pergunto, e o vigiai? Fez por onde? Né? Sem mais delongas, vamos para o nosso texto, que está lá em Mateus, versículo 26. Confundi agora. Capítulo 26, versículo 41. E está no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, capítulo 110. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, escurecer, procede do seu próprio seio.
Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste, nesse momento. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Constantemente, né? Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência que nós vamos ter aqui encarnados, humana. Entretanto, lembremos do ensinamento do nosso mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. E aí, antes de a gente ir lá para o início, prefiro fazer vocês entenderem melhor o final dessa frase. Mas vale chorar sob os aguilhões da resistência, sob as dores, as necessidades, as angústias que nos faz muitas vezes dormir e acordar chorando, buscando tentativa, buscando explicações, pedindo auxílio à espiritualidade, ao nosso Deus Supremo, ao nosso Pai misericordioso, do que a gente relaxar, como ele fala, e sorrir sobre os narcóticos da queda. Os narcóticos são as drogas que nos faz sentir bem momentaneamente. E o que adianta? Eu me disfarçar sobre a minha desistência e muitas vezes desistir. Não tento mais. Não dá mais para mim. E aí eu me sinto aliviado, porque acabou minha guerra. Momentaneamente. Igual o narcótico faz conosco. Naquele momento, vamos falar até de um próprio remédio, né? A gente se vicia tanto no remédio. É muito mais fácil eu tomar uma medicação para emagrecer do que eu entender que eu preciso comer melhor e me exercitar mais. Concordam comigo? Sim ou não? Não dói em todo mundo? Dói. É muito mais fácil a gente procurar. Me diga agora, essa canetinha emagrece? Vocês vão já entender a realidade que a gente está vivendo, né, ultimamente. Emagrece. Então eu quero, por favor. Porque aí eu posso continuar comendo aquilo que eu gosto e posso não precisar ir para academia, precisar ir para a praça fazer exercício. Né? É muito mais fácil. E isso aí, no final das contas, são os narcóticos que acabam nos induzindo a... Qual é o caminho mais rápido? Me diga aí. É aqui, ó. Mais rápido aqui, ó. Eu aprendo? Não. Eu exercito a capacidade da fé, que é uma capacidade intrínseca e individual de cada um. Não, também não. Então a tendência é que a gente sempre procure o que é mais simples. Porque, é lógico, me diz uma coisa, tá lá um panelão quente, você mete a mão em cima, você deixa a mão? Você tira, né? Não é porque você quer, é involuntário. Sistema nervoso central, autônomo, ativa, tira a mão. Você tira na hora. Por quê? A gente gosta de ter dor? Não. E a correlação dessa leitura com o nosso evangelho é direta. Nosso irmão Lívio vai falar sobre obsessores. Em boa parte das vezes, para não dizer 100%, nos acompanham pelo único quesito da necessidade. Não só de quem está sendo obsediado, mas para quem está obsediando.
processo acontece não só no plano material, como obviamente no plano espiritual. E boa parte dessas questões obsessoras são advindas de nós, nossa necessidade. Deixa eu esqueci que eu estava com o microfone e bati aqui. Depois tu corta. Porque agora é tudo tecnológico aqui, né? Tudo é gravado, vocês vão gostar. Microfone, tudo bem legal. Lívio, o rei da tecnologia. E aí, quando a gente não entende, a gente apenas, normalmente, que é uma habilidade que a gente tem absurda. Alguém consegue finalizar? O que a gente faz? Reclamar. E no final das contas, né? Como já foi falado aqui algumas vezes, o ato de reclamar, eu estou pedindo de novo, eu clamo, reclamo. E aí eu peço de novo, e eu reclamo de novo, e vem de novo. E o principal, que não é reclamar, é mudar. É transfigurar aquilo que você se imaginou ser. Eu sou assim. Nessa frase, né? A gente usa, né? Não, eu sou assim. Nem adianta querer me mudar. Eu falei, realmente você não está errado, não, você está certo. Porque não é alguém que te muda, é você que se muda. É você que aceita essas dores. Então, pessoal, o processo de orar e vigiar e orar, é um processo individual. A gente faz a nossa oração, a gente pede, a gente sente nossas dores, nossas inquietações. A gente tira aquele momento ao dormir, ao acordar, dormir e acordar, os dois. Mas a gente precisa se vigiar. É a mesma coisa que a gente fala, a gente chega no centro, e eu acho que alguns dos irmãos já escutaram, que o processo mais importante de mudança intrínseca aqui está aqui, agora, no auditório. Onde a gente começa a se observar de acordo com as palavras que o nosso Mestre Jesus trouxe, com acordo com a codificação que o Espiritismo trouxe de muitos entendimentos para as nossas gerações atuais, que a gente começa a observar nossas falhas e nossos erros. Então esse processo ele começa aqui, nesse momento, onde a gente começa a observar nossas falhas e reconhecer. Um dia desse uma amiga chegou para mim e falou assim, Vitor, mas eu tenho plena certeza, ultimamente, que eu realmente sou desse jeito. Eu falei, meus parabéns. Ela disse, não, mas eu não mudei. Eu falei, mas você já fez o principal, reconhecer. Concordam comigo que é mais fácil a gente mudar algo que a gente conhece do que a gente mudar algo que a gente nunca entende? Não sei. Então a gente começa a se modificar internamente quando a gente começa a entender que somos falhos em diversos aspectos. Eu não podia deixar hoje no nosso término aqui, citar sempre a nossa frase motivacional, né? E ela traz mais ou menos isso. A vigilância é o esforço constante para manter o nosso equilíbrio. Constantemente está se vigiando. A oração, ela traz o auxílio divino, sem dúvida. Quando a gente emite o nosso pensamento, até falamos sobre oração, né? Em exórdios passados, da importância dessa conexão, e ela vai nos auxiliar. Ambos fortalecem o espírito contra as ilusões do nosso ego e o apego do nosso materialismo. Então, que com esse exórdio hoje, a gente consiga refletir o quanto o nosso ego atrapalha as nossas mudanças. O quanto achar que, não, eu não vou baixar a cabeça. Eu não vou deixar torcer o braço. Porque eu estou certo. E aí eu já fiz essa pergunta uma vez, e eu pergunto a vocês. Mais vale a paz ou a razão? Gente, mais vale a paz ou a razão? A paz. Que a paz do nosso Mestre esteja em todos nós e dentro dos nossos corações e das nossas ações. Para que a gente pense muito bem na hora de tomar uma decisão, na hora de falar alguma coisa, porque no final das contas estamos o tempo todo em transformação, em melhoria. Como já foi falado, eu faço questão de repetir várias vezes. Pelo incrível que pareça, nós estamos na nossa melhor versão das nossas encarnações. E eu falo pelo incrível que pareça, porque às vezes tem gente que duvida, né? Melhor versão? Sim, estamos. Já fomos piores. Estamos buscando a nossa melhoria. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou fazer uma pergunta que eu não fiz hoje. Alguém está vindo pela primeira vez na casa? Levante a mão aí.
Ah, coisa boa. Não se preocupe, a gente não vai chamar vocês aqui no palco. Fiquem tranquilos, tá? Acho que a pessoa levanta a mão assim, meu Deus, é para levantar? Não, a gente vai pedir só para você fazer uma prece inicial. Brincadeira, a gente não precisa. Sejam muito bem-vindos, tá? Vocês vão encontrar esse clima aqui na casa, de boas energias, de sorrisos, né? Porque se tem uma coisa que paga uma chegada em algum lugar, é você ser recebido com um bom sorriso no rosto, né? Isso é muito importante. E aqui vocês vão ser sempre recebidos assim. E quando vier pessoas novas, recebam pessoas novas também. Porque cada um aqui faz parte do trabalho que é feito aqui na casa. Auxiliando, ajudando, com bons pensamentos e boa energia. Esse momento aqui no auditório é um momento que a gente precisa estar com a nossa mente desconectada das broncas, dos problemas, dos estresses, dos boletos que chega lá fora pra gente, tá? Dedica esse momento a você, às pessoas que você ama, tá? Que é o melhor que a gente consegue fazer aqui. Tá ok? Então, em breve a gente começa a nossa prece inicial com nossos irmãos e até daqui a pouco. Boa noite a todos. É uma enorme satisfação estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, especialmente aos que vêm à casa pela primeira vez. Sintam-se saudados, recebidos pela paz que essa casa emana. Aos nossos internautas que nos assistem por meio do YouTube também. E hoje, né, é um dia que trazemos o estudo do Livro dos Espíritos. Semana passada, trouxemos também a introdução, muito interessante, do estudo da Lei de Adoração. E hoje o assunto, normalmente, é um assunto que traz muita gente às casas espíritas, porque a problemática da convivência que nós temos hoje em dia é facilmente perceptível na intolerância que vivemos nos dias atuais e na qualidade de espíritos imortais que a doutrina espírita nos esclarece, que somos espíritos imortais vivendo momentaneamente um instante no plano da matéria. E todos nós travamos enquanto estamos na matéria e também no plano espiritual para os desencarnados que aqui estão em grande quantidade, não tenhamos dúvida. Todos travamos relacionamentos com muitas pessoas, muitas. Com aquelas que convivem conosco na família, no ambiente de trabalho, como também com aquelas que nós não podemos enxergar, alguns de nós. Nos relacionamos constantemente com aqueles que alguns chamam de vivos, como também com aqueles que já passaram para o outro lado da vida, que nós denominamos aqui de desencarnados. Todos são iguais, tanto os que estão nesse plano, quanto os que estão no plano da espiritualidade. Apenas uma diferença distingue uns dos outros, que é os que estão no plano sutil, né? Eles não têm mais o corpo físico, e nós ainda o temos. Mas a questão 97 nos esclarece, em diante do Livro dos Espíritos, que os espíritos são divididos em ordens e diversas classes que representam a humanidade, encarnada e desencarnada. A vida é de relacionamento, como a gente sabe. E na base da vida estão essas relações inúmeras, conforme estabelece a lei de sociedade, que a gente encontra na parte terceira das leis morais no Livro dos Espíritos. Cada um de nós mantém um relacionamento com todas as pessoas com quem nós temos afinidade e sintonia. Isso normalmente começa a se desenvolver a partir da adolescência. Pequenos grupos vão se formando de acordo com as afinidades e os interesses, e isso vai se prolongando ou se enlarguecendo no desenrolar até a maturidade, até a terceira idade. Mas sempre vamos nos agrupando por sintonia e afinidade. O problema é quando sintonizamos com seres, quer seja encarnados ou desencarnados, que nos fazem mal. Aí temos um problema. Quando essas relações começam a intensificar, principalmente, os nossos defeitos
e as nossas fraquezas. E principalmente quando elas começam a trazer aos nossos corações sentimento de revolta contra Deus, reclamamos constantemente contra Deus, nos sentindo abandonados, reclamamos das leis divinas ou das ações, das leis sutis que regulam a vida no universo. Sentimento de tristeza e desânimo é extremamente preocupante, principalmente nos dias atuais, quando nos entregamos ao sofrimento. A legião que existe hoje de pessoas em estado depressivo, que se entregaram à tristeza, ao desânimo. Ou pior ainda, que é o terceiro caso, quando esses relacionamentos nos trazem sentimento de ódio, de rancor, de maldade e às vezes até de violência. Temos que ter, meus irmãos, extremo cuidado numa hora dessas, porque podemos estar sendo vítimas não dessas pessoas, mas de nós mesmos. Mas como de nós mesmos? É porque nós só atraímos para a nossa convivência o que trazemos em nosso coração. É sempre assim. Para afastar essas influências, devemos primeiramente mudar o que temos em nossos corações. E mudando então esse sentimento, temos que mudar também o nosso pensamento. Porque só conseguimos nos libertar dessas relações difíceis, com essas pessoas difíceis, que nós consideramos difíceis, quando nós mudamos o sentimento e o pensamento. É o start, é o início de tudo. Mas a gente tem que confiar no bem. Nós temos que confiar em Deus, que foi o objeto da semana passada do nosso estudo. Colocar Deus no centro da nossa vida. Porque quando nos afastamos de Deus, nós aprendemos isso, nós começamos a sofrer. Começamos a descumprir as leis divinas, perdemos aquela conexão porque passamos a enxergar o outro como adversário e não mais como um irmão de caminhada, não mais como um próximo. E começamos a causar atos ou a gerar atos que normalmente nos arrependeremos. Então precisamos confiar no bem, mesmo que nós nos sintamos injustiçados. É preciso que nós acreditemos no perdão, porque o perdão liberta e às vezes uma relação difícil que gera ódio é o ódio que escraviza. Quantas não são as relações que são atadas pelo ódio? O amor une e o ódio também. Às vezes temos dificuldades imensas com pessoas que convivemos porque o ódio atrai essas pessoas. É a energia que nos conecta. A boa energia e a má energia. Porque o ódio, ele escraviza. E a gente fica convivendo com determinadas pessoas por uma relação de desamor ou de ódio. É preciso que a gente acredite no bem, mesmo ou aparentemente que isso não nos traga uma recompensa imediata. Porque é sempre um plantio. Como nós vimos aqui na música de Francisco de Assis, é dando que se recebe. É colhendo para poder ter uma colheita boa, plantar coisas boas. Tem coisas que nós colhemos que demora, né, depois de um plantio, muito tempo. Algo que a gente vai colher talvez até no plano espiritual. Mas o plantio é constante e permanente. Não tenhamos dúvida disso. E o assunto que a gente traz hoje para abordar está no Livro dos Espíritos, que é a questão da obsessão espiritual. Muitos vêm às casas espíritas, às igrejas protestantes, pentecostais, aos católicos naquelas missas, reuniões da carismática, que normalmente acontecem ali fenômenos mediúnicos e que tratam em base, digamos assim, dos processos de obsessão ou obsessivos. E hoje a gente vai entender
o que é, né? Se eu convivo com obsessores. Porque muita gente diz isso. Ah, o seu problema é um processo obsessivo. Vá lá na igreja tal, ou vá lá no centro tal, que você vai ter uma solução para o seu problema. Porque é sempre algo que as pessoas dizem que nos atormenta, é algo externo que nos atormenta. E a gente vai entender da obsessão espiritual qual a origem da obsessão, como se dá o tratamento da obsessão e, principalmente, como eu me curo definitivamente dos processos obsessivos, que é possível, sim. A gente tem uma problemática com essa questão do processo obsessivo que o budismo nos esclarece muito bem. O conflito. O conflito nunca é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Normalmente, nós sempre dividimos o mundo, conforme já aprendemos desde criança, em uma doutrina chamada maniqueísmo, já muito cultuada no passado, onde divide tudo em preto e branco, Deus e o diabo, certo e errado, como se o mundo e o universo fosse isso. Não é. Existe uma gama imensa, um degradê imenso entre o preto e o branco, porque todos nós temos bondade em nosso coração e temos sombras ainda. Muito bem colocado aqui no exórdio por Vitor, né, da nossa necessidade, a nossa necessidade de nos analisarmos, de estudarmos o nosso interior, para afastarmos, pelo o autoconhecimento, para afastarmos a ignorância, darmos nome aos sentimentos que nós temos, que às vezes somos muito ignorantes de nós mesmos. Essa é a realidade. E algumas dúvidas vão ser esclarecidas hoje à noite, que a gente pode trazer agora, algumas até respondendo de imediato. O que é uma obsessão espiritual? Segundo a Gênese, é um problema planetário. É um problema que traz diversas problemáticas como um flagelo, considerado como um flagelo da humanidade. Nós atraímos os espíritos obsessores ou são eles que nos perseguem? A gente vai ver mais adiante no desenrolar do nosso estudo. As obsessões são apenas de desencarnado para encarnado, porque a gente sempre pensa que é algo que está vindo fora, é alguém do plano invisível. Não é? O que é? Será que só se dá dessa forma? A gente só tem isso? E o Livro dos Médiuns esclarece prontamente que não, que nós temos o processo obsessivo do desencarnado para o encarnado, como também do encarnado para o desencarnado. Quando nós perdemos normalmente aquele parente ou aquela pessoa que a quem muito amamos, estimamos, e ficamos clamando, né, a presença daquela pessoa que às vezes não tem nem condição de nos ajudar. E sente-se extremamente atormentada, não é? Porque sente-se impotente em poder ajudar, né, quem tanto clama por auxílio. Então a gente tem que aprender a desconectar um pouco disso, porque gera sofrimento. Temos também o processo obsessivo do encarnado para o encarnado. E esse é comum, aquelas relações abusivas que muitos são, né, vítimas dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, é uma relação também. E temos também do desencarnado para o desencarnado. A obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele traz inúmeros exemplos desse tipo de relacionamento conturbado, difícil, principalmente aos que estão envolvidos nos processos de drogadição, os que consomem droga, que passam para o outro plano em processos extremamente difíceis e complicados. E quais os tipos de obsessão? Nós temos a obsessão simples, que é muito comum, que é aquele processo onde nós, né, vinculamos momentaneamente com alguma entidade que meramente não tem uma perseguição ferrenha conosco. É uma, digamos assim, uma escorregada na casca de banana que nós damos em algum momento, e aquela entidade, né, se vincula a nós, sem maiores interesses, devido a um vício que nós carregamos, devido a um interesse, porque nós vibramos aquilo, o sentimento, né, o pensamento, e aquela entidade se
coliga, digamos, momentaneamente e pode até por si só nos abandonar por desinteresse. Temos também o processo da fascinação, que já é mais grave. Nos processos de fascinação, né, o ente que está passando por esse processo da fascinação, ele sai da razão das coisas, da razoabilidade. Apesar de todos mostrarem a ele, né, que aquilo não é razoável, que aquilo foge à razão, aquele comportamento ou aquele entendimento de certas coisas, ele não aceita, acha que o mundo está errado e que ele tem a razão. A fascinação, ela cria essa ilusão. Temos, por fim, o processo da possessão, que é o ponto que talvez eu considero menos grave do que a fascinação, porque a possessão, às vezes, a pessoa consegue sair dela. A possessão é quando o ente que está ali sofrendo a ação de uma perturbação, ele entregou os pontos. Ele desiste de tudo. Ele disse, eu não aguento mais, eu não tenho jeito. A gente vê muito isso nos processos depressivos. Aquela situação em que a pessoa que passa por aquilo, por influência espiritual, ela abandona o tratamento. Ela desiste dela mesma. Ela desiste de mudar. Ela desiste de querer se melhorar, de querer sair daquela situação. Na quinta questão, a gente tem por que um espírito que deveria estar no plano espiritual fica no plano material querendo prejudicar as pessoas? Excelente pergunta. A gente vai ter a resposta mais adiante. Na questão 6, quem são nossos obsessores? São demônios, como os nossos irmãos da linha protestante costumam nomeá-los? São espíritos que vieram das trevas? São monstros? E a gente vê que na questão 97 em diante, que classifica os espíritos em ordens, em classes, a gente vê que esses irmãos que estão nessa situação são iguais a nós, meramente. São irmãos que às vezes estão falidos moralmente, que estão ainda com os apegos ao plano que a gente vive ainda da matéria, ou estão ligados ali a questões de ódio, ao apego das suas diversas modalidades, mas não são demônios. A culpa da obsessão é do obsessor, porque nós sempre achamos que o culpado é sempre o outro. Nós sempre somos a vítima em tudo. Normalmente é assim que a gente tem na vida. Nós somos sempre a vítima. Quase sempre a gente tem esse papel. E a gente vai ver mais adiante, porque é mais profundo a gente entender isso. É uma situação mais profunda, que requer mais aprofundamento. E qual a causa da obsessão? Tem uma causa? Tem uma causa. Todas elas. E a gente vai compreender. E como se dá o tratamento da obsessão na casa espírita? É sempre afastando o espírito obsessor? Sempre isso, dessa forma, que a gente imagina aqui. Eu acredito que algumas pessoas tenham vindo a essa casa por se acharem, não é, com um processo obsessivo. E sempre imaginam que depois que chegarem ali na sala para tomar o passe da desobsessão, fazer o tratamento de 5, de 10 passes, estarei livre. É assim que a gente pensa, na maioria das vezes, e a gente vai ver que não é bem assim. Que precisa, né, para a gente ficar livre ou curado, digamos assim, da parasitose, que existe uma simbiose, na realidade, como um parasita que caminha conosco, e que se alimenta dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas más inclinações, a gente vê que não é bem assim. A gente vai compreender por quê. E quem gostaria de ficar livre definitivamente desses processos obsessivos espirituais? Eu acho que todos, né? E a gente vai ver mais à frente um exercício prático para a gente se conhecer, conhecer os nossos sentimentos, nominar os nossos sentimentos, para que a gente possa, em definitivo, ficar livre, né, dessa problemática, dessa parasitose. Para a gente entender todo esse processo, primeiro a gente tem que entender quem somos nós, aonde nós estamos. Porque se a gente não sabe como a gente se encontra, como se encontra o mundo e aqueles que nos rodeiam, a gente vai ficar perdido. Da questão 97 em diante,
o Livro dos Espíritos, a classificação feita por Kardec, em ordens e em classes, ela apresenta, em ordens, 3 ordens que a gente pode classificar os espíritos. Espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, que a gente tem como exemplo o Cristo planetário, né, são aqueles que não precisam mais reencarnar. Os de segunda ordem, os espíritos bons, que são aqueles que só fazem o bem. O bem já é rotina na vida deles. A gente pode dar um exemplo aqui, o espírito de Emmanuel, por exemplo. Um espírito de segunda ordem. Um espírito que incessantemente busca o bem para todos. E por terceira ordem, somos nós, a grande maioria, que são também denominados de espíritos imperfeitos, que são aqueles que não atingiram o estado da razão. E eu costumo dizer por quê? Por que não atingiram o estado da razão? Porque mesmo que a razão ou o raciocínio nos diga que nós não devemos fazer tal coisa, a gente faz. A gente segue, eu segui a minha emoção, eu segui o meu coração e fiz o que a razão contrariou. Então a gente tem esse, digamos assim, esse estado de razão ainda muito a desenvolver. Muito ainda a desenvolver. Não fazem, portanto, nem o bem nem o mal. Em alguns predomina a violência, muita ignorância, leviandade e um grande número de imperfeições. Esses são os espíritos de terceira ordem. São essas pessoas que precisam ainda, todos nós, desenvolver, primeiro se conhecer. Conhecer que temos uma sombra ainda, uma área cinzenta, que a gente precisa observar, conhecer e lutar para não cair nas armadilhas que nós mesmos criamos para nós. É a grande realidade. E mais adiante a gente vai ver. E a gente viu lá que os espíritos de terceira ordem, eles podem fazer ou não fazem nem o bem nem o mal algum. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Aí a pergunta é, eu estou fazendo bem? Alguns acham que só fazem o bem, que são pessoas boas. O que é que o Livro dos Espíritos nos traz sobre isso? Na questão 630, Kardec pergunta, como podemos distinguir o bem do mal? E os espíritos imortais, da equipe do Espírito de Verdade, nos respondem, o bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é condicionar-se à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Na 631, Kardec vai um pouquinho mais além e diz, o homem tem meios de distinguir o que é bem e o que é mal? Sim. Quando acredita em Deus e tem o desejo de saber, de fazer essa distinção, Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Mas às vezes a gente despreza a inteligência, despreza a razão e age pelo sentimento, que às vezes está equivocado, pelas más paixões, como a gente costuma dizer aqui, no estudo da doutrina espírita. E na 632, pode estar sujeito ao erro, estamos todos, somos espíritos de terceira ordem, sujeitos ao erro, estamos em construção. O homem pode enganar-se na apreciação do bem e do mal, acreditando que faz o bem quando na realidade está fazendo o mal? E a resposta é maravilhosa. Jesus disse-vos, observai o que gostarias que vos fizessem, tudo se resume a isso. Assim não sereis induzidos ao erro. É nos colocarmos no lugar do outro. Será que quando eu cometo algum ato, eu penso no outro que está sendo vítima da minha ação? A gente tem que pensar um pouquinho nisso. Isso é a base do cristianismo. Porque a partir do momento em que a gente começa a enxergar o outro como sendo nós, a partir do momento em que a gente está conectado a Deus, como a gente viu semana passada, e quando a gente está conectado a Deus, vê que tudo é criação divina, é obra maravilhosa, e que não deve ser destruída, não deve ser maculada. Eu faço um exemplo bem lúdico de um pai de família, uma família em que o filho, por um momento de desvario, chega em casa e começa a quebrar tudo, destruir tudo.
somos nós, né? Aquele pai vai ficar triste, vai ficar inconformado com a destruição, porque custou comprar, por exemplo, um aparelho de televisão, custou comprar os móveis que estão dentro de casa, e nós agimos desse mesmo jeito. Nós maculamos a vida das outras pessoas, nós chegamos a matar outras pessoas, enganar, ludibriar, trair, roubar. A gente se coloca no lugar do outro quando comete algum desses atos. Então, é essa reflexão que a gente tem que trazer aqui, porque, como está colocado aqui na imagem, na mensagem aqui de Emmanuel, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo. E ninguém recebe o mal sem atraí-lo. O que é que eu estou plantando? O bem ou o mal? Essa reflexão é muito séria para a gente ter aqui hoje. Na parte do Livro dos Espíritos, que trata da intervenção dos espíritos no nosso pensamento, questão 456, que é bem conhecida, Kardec perguntou: os espíritos veem tudo o que fazemos? Com certeza, se assim o quiserem, já que têm um convívio constante convosco. Todavia, só veem as coisas que lhes despertam a atenção, pois não se preocupam com aquelas que lhes são indiferentes. Os espíritos podem conhecer também os nossos pensamentos mais secretos, traz a 457. Conhece até o que gostarias de ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes passam despercebidos. Nesse caso, será mais fácil ocultar uma coisa a uma pessoa viva do que fazê-lo a essa mesma pessoa após a sua morte? Certamente. Ao pensardes que não estáis sendo vistos por ninguém em determinado local, na realidade, tendes muitos espíritos ao vosso lado, observando os vossos atos e lendo os vossos pensamentos. E eu trago aqui a mensagem bastante conhecida de Paulo, apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, que diz que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Como a gente viu, a classe de espíritos é extremamente numerosa, como certamente são a dos homens, não tenhamos dúvidas disso. Da mesma forma, então, temos espíritos de todas as matizes, espíritos bons, espíritos medianos, espíritos ruins, espíritos envidados em realizar o bem, como também destinados, por escolha própria, a causar o mal. E somente, na questão 457, a gente vê que não podemos esconder o que somos. Somente somos atraídos para os nossos semelhantes. É assim que a gente se agrupa. Não é assim que a gente faz na vida? A gente procura as pessoas que pensam igual a gente, que têm reações que a gente costuma ter também, por afinidade. Desde, como eu coloquei, desde muito cedo, nós elencamos essas escolhas. E os espíritos, eles conhecem o pensamento do encarnado e do desencarnado, que ele é igual ou inferior. Aí a gente traz aqui um pouquinho da obra de André Luiz, que acho que muita gente já conhece, já lê, que a gente vê quando aquela equipe socorrista chega ao plano da matéria, encontra, né, aqueles irmãos mais infelizes causando processo obsessivo, os espíritos superiores que estão ali em missão, eles conseguem ler o pensamento daqueles irmãos mais inferiores. E às vezes os inferiores sequer conseguem enxergar aqueles irmãos mais superiores por questões de incompatibilidade vibratória. Mas os que estão no mesmo nível hierárquico, eles entendem um ao outro. Eles leem o pensamento ou as intenções uns dos outros. No plano espiritual, a gente não consegue esconder quem nós somos. Essa é a grande verdade. E como o nosso pensamento está irradiando constantemente a nossa vibração, seria a nossa vibração, o nosso sentimento, os nossos pensamentos.
aquilo que a gente traz constantemente está sendo irradiado. O pensamento navega no fluido cósmico universal, o hálito divino, como assim alguns dizem, né, como uma onda eletromagnética, como uma rádio emitindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades. E esses irmãos conseguem captar e se afinizam conosco, com essas ideias, com esses pensamentos, esses sentimentos. Na questão 464, Kardec pergunta: como distinguir a sugestão de um bom ou mau espírito? Os bons espíritos só aconselham o bem, cabe a vós discernir. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se do seu domínio? É sempre possível subtrair-se a um jugo quando se tem vontade. E a palavra-chave aqui é exatamente essa, é vontade. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e ações mais do que imaginais. Geralmente são eles que vos dirigem. O encarnado, ele deve realizar as mudanças nos seus sentimentos mais profundos. Mais profundos. Utilizando uma ferramenta que Deus nos deu, que nos distingue dos animais, a razão. Que às vezes nós agimos como animais, pelo instinto. Sabemos que não devemos fazer tal coisa, mas seguimos o instinto e causamos um malefício a alguém. E a pergunta é, como distinguir a sugestão? Porque nós somos influenciados, está muito claro aqui. Como a gente distingue digamos assim, uma sugestão boa de uma má sugestão? Aqui é muito claro, os espíritos bons só aconselham o bem, na questão 464. Então a gente fica naquela dúvida. Será que isso está sendo uma ideia minha que eu estou tendo aqui? Ou será que isso é um processo aqui do meu guia espiritual? Ou se isso é alguma entidade que está aqui próxima a mim, sugerindo, me incitando uma ideia de algo que não seria bom? Então a gente tem que fazer uma pergunta-chave, muito simples. Se não fizer o bem, o pensamento que nos chega à nossa mente, se não fizer o bem e não fizer o mal, é ruim. É péssimo. Porque o mal é a ausência do bem. É isso que a gente tem que ter em mente. E os bons espíritos, como a gente viu, eles só nos induzem ao bem. Então, se não é para o bem nem para o mal, de um bom espírito, essa ideia não veio. É nisso que a gente tem que perceber, nessas sutilezas que a gente tem que observar. E por que os espíritos nos fazem mal? A gente viu a pergunta lá no início. Com que finalidade, na 465, pergunta Kardec, com que finalidade os espíritos imperfeitos induzem ao mal, espíritos de terceira ordem? Por que eles nos induzem ao mal? Para sofrerdes como eles. Se eu já estou numa situação ruim, eu quero mais gente aqui comigo. O brilho do outro me incomoda. A felicidade do outro incomoda. É isso que leva essas entidades a fazer o mal gratuitamente. Isso contribui para a diminuição dos seus sofrimentos? Não, fazem-no por inveja, ao verem seres mais felizes. E qual a natureza do sofrimento que gostam de provocar? Os que resultam dos seres de ordem inferior e afastados de Deus. A gente vê mais uma vez que quando a gente se afasta de Deus, se desconecta de Deus, a gente começa a sofrer. E essa desconexão nos traz entidades malfazejas, espíritos inferiores que nos induzem ao mal por ignorância. E é semeando, meus irmãos, que nós colhemos o que plantamos. Assim, o espírito consciente dessa verdade, ele não semeia coisas inferiores. Não semeia. Então a gente temos que nos policiar constantemente. O que eu estou pensando? O que eu estou semeando? Que atos eu estou cometendo, eu estou praticando? Esse ato está causando dano a alguém? Se eu estivesse no lugar desse irmão a quem eu estou executando ou praticando esse ato, eu estaria feliz e satisfeito com isso?
na questão 466, por que Deus permite que alguns espíritos nos induzam ao mal? Aí a pergunta é excelente. Por quê? Os espíritos imperfeitos, eles são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens na prática do bem. Lembremos que nós vivemos ainda em um mundo de provas e de expiações. Aqueles que já passaram dos processos expiatórios, eles precisam provar para si mesmos que passaram com nota máxima. Então vem a provação. Provação em coisas sutis, para a gente ver se a gente adquiriu a virtude. Esse é o objetivo. E às vezes o mal está ali para nos tentar. O mal, como é que costuma dizer, está sempre a serviço do bem. Às vezes a gente vê aquilo que às vezes nos parece um mal, momentaneamente, lá na frente a gente vai ver que foi um bem que aconteceu na vida da gente. Porque o olhar de Deus é o olhar do infinito. E o olhar nosso, normalmente é um olhar estreito, de única encarnação. E a gente tem que mudar esse setup, essa nossa percepção. A gente tem que viver hoje, todo santo dia, conectado conosco, como espírito imortal que somos, semeando, cultivando o bem, o amor, coisas boas para a nossa próxima experiência no plano espiritual e também na nossa próxima reencarnação. Eu quero a minha próxima encarnação, ou no plano espiritual, uma grande dificuldade na minha vida. Eu quero sair dessa vida, por exemplo, como um assassino, como um corrupto, como um ladrão, com alguém que deu um desfalque em um sócio, alguém que cometeu um ato cruel com alguém, porque se eu fiz isso, eu vou ter que reparar. Não tenhamos dúvida disso. É muito simples a gente entender isso. E a gente tem que usar o quê? Como a gente viu nas questões anteriores, a razão. Não tem razoabilidade a gente fazer isso. E às vezes a gente se sente vítima de algo, mas é um mero processo expiratório, pedagógico, para a gente sentir na pele o que a gente fez o outro passar. Porque a lei de Deus é pedagógica, não é punitiva. É para o nosso despertar. E às vezes é nesse sofrimento que eu coloquei aqui, que é a janela estreita que a gente tem, que diz: eu precisei passar por esse mal, para aprender a nunca mais praticar, porque eu senti na pele que aquilo dói pra caramba. Infelizmente, a maioria de nós, das pessoas, precisam disso. Porém, aí a espiritualidade ainda continua, equipe do Espírito de Verdade. Porém, quando sofres as más influências, é porque carregas contigo o desejo latente do mal. É o que eu trago dentro de mim que atrai essas entidades. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas o que é que tem dentro de mim? Essas imperfeições, essas más inclinações, que a gente vai ver mais adiante, que a gente precisa despertar para isso. Pode o homem libertar-se dos espíritos que o induzem ao mal? Kardec pergunta na questão 467. Com certeza, porque eles só conseguem interferir naqueles que os solicitam pelos seus desejos ou atraem pelos seus pensamentos. E é assim que funciona. Às vezes a gente está ali, sem preocupação nenhuma, mas o meu pensamento está voltado para alguma coisa não muito edificante. E eu estou irradiando o meu pensamento, a minha vontade, coisas não edificantes. Com quem eu estou sintonizando? Com pessoas que pensam do mesmo jeito. Então eu estou atraindo aquelas entidades menos felizes para o meu convívio. Aí vem o questionamento que eu apresentei lá atrás. Aí eu resolvo ali na sala da desobsessão isso? Parcialmente. Parcialmente. Porque se essa entidade não for uma entidade ferrenha, vingativa, um obsessor vingativo, for uma obsessão simples, que é aquela que eu coloquei, e apenas de hábitos, de maus hábitos que a gente carrega, ele vai ser recebido pela equipe espiritual, quer seja da casa espírita, quer seja da agremiação ou da doutrina protestante, não importa a bandeira, todas têm processo desobsessivo. Ele vai ser recebido, vai ser tratado, vai ser orientado, mas a gente sempre terceiriza o problema para os outros, né? O problema não era meu, o problema era um obsessor que estava aqui me agoniando o juízo, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. E a gente sai da casa espírita, sai da igreja, não importa de onde,
mantém as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, e a gente trocou e arrumou mais outro obsessor, ou 2, ou 3, ou 5. Porque isso é como a gente costuma dizer, abanar moscas em uma ferida. Umas vão embora e aparecem novas. Porque a podridão, a mazela, a doença está dentro do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso pensamento, das nossas más inclinações. Por isso que, muito bem colocado por Vitor aqui no exórdio, o tratamento se dá aqui. Aqui na palestra, não é lá. Lá é como se fosse o pronto-socorro, a urgência do hospital, que a gente chega lá, toma um medicamento para se estabilizar, né, e depois o médico diz lá da urgência, ó, você precisa fazer um tratamento aqui, uma fisioterapia, ou você precisa procurar um especialista em tal e tal assunto, para você se curar do assunto, se curar do problema. E aqui é a mesma coisa. Lá a gente vai receber a medicação necessária para equilibrar o nosso corpo perispiritual, para equilibrar o nosso corpo emocional, mas se a gente não mudar a nossa conduta, e aqui é onde a gente aprende isso, esses mecanismos, né, esses exercícios, essa ferramenta maravilhosa que é a doutrina espírita, para nós nos modificarmos. Porque a doutrina espírita, ela não veio para tratar o corpo físico, ela não veio para afastar os espíritos obsessores, ela veio para reformar o homem, transformar o homem no protótipo do que a gente chama do homem de bem. E já foi apresentado aqui pelo meu amigo Nertan, aqui nessa casa. Uma palestra fenomenal. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Porque quando a gente se reforma interiormente, a gente vive bem na nossa família, a gente vive bem com os outros. O bem é incompatível com o mal. E a gente começa a encontrar a felicidade verdadeira. Existe uma proteção particular dos espíritos que a gente viu que temos espíritos infelizes de terceira ordem a nos atormentarem devido às nossas más inclinações. Mas nós temos uma proteção da espiritualidade também? Sim, temos. Há o irmão espiritual, aquele a quem chamais bom espírito ou bom gênio, ou nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, o nome que queiramos denominar. São vários e vários os espíritos que simpatizam conosco e nos acompanham constantemente, sob a orientação de quem? Do nosso espírito protetor. A gente tem, por exemplo, espíritos familiares, às vezes irmãos nossos desencarnados, distantes, que nós não conhecemos, às vezes nem na vida presente, mas estão ali a nos orientar, nos sugerir, durante o sono, o desdobramento, quando a gente, após o sono do corpo físico, ou durante o dia mesmo, a nos intuir solução para as dificuldades que nós passamos. É como se fosse uma família, né, dentro da nossa casa, onde moram não apenas as criaturas que estão no plano da matéria, mas também as que estão no plano sutil. Nós estamos, como diz Paulo, rodeados dessas pessoas que afinizam, que nos amam, mas que têm também limitações, porque são espíritos de terceira ordem. Já o nosso guia espiritual, não. Aí não. Aí já é um espírito de segunda ordem, é um espírito que só faz o bem, é um espírito de envergadura, que normalmente nos acompanha o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso planejamento reencarnatório durante muitas e muitas reencarnações. Então nós temos sim. Agora precisamos o quê? Sintonizar com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, através do mecanismo da prece, que a gente viu semana passada. Porque é através da prece que nós, verdadeira, não é aquele vomitar de palavras pelos lábios, mas colocado com sentimento, com vontade, com conexão, numa conversa aberta com Deus, a gente também pode ter com o nosso anjo da guarda, com Jesus, e pedir o que nós necessitamos, porque eles sabem o que está designado no nosso planejamento reencarnatório, as diretrizes básicas, gerais, as dificuldades que nós passamos, pedirmos uma intuição, um esclarecimento, uma ajuda. É importantíssimo isso. E assim a gente vai dando espaço a que o nosso guia espiritual nos oriente no dia a dia. E essas entidades vão ter cada vez menos espaço. Por quê? Porque nós estamos conectados com a fonte do divino e não com as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E paulatinamente isso vai se desfazendo. Nós temos também essa proteção.
Os espíritos dão preferência à afeição de certas pessoas. Os bons simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciados ou que possam vir a sê-lo. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. As pessoas, elas que se afeiçoam conosco, e nós com elas, né? É sempre essa questão da sintonia, elas nos mostram em profundidade quem somos nós. A gente não costuma observar isso, não. Se nós quisermos nos conhecer verdadeiramente, a gente deve olhar as pessoas com quem nós convivemos, aquelas amizades. O que é que se falam dessas pessoas? Quem são essas pessoas? O que é que você acha delas? O que é que nós achamos delas? O que é que os outros falam dela? E a gente vai começar a entender, porque a gente só convive com quem a gente simpatiza, com quem tem afinidade de ideias. Eu sempre repito uma coisa bem comum para quem gosta de futebol. A gente não vê flamenguista em torcida de vascaíno. Não vê. A gente se agrupa por afinidade de ideias e de sentimentos. Então, como é a pessoa que convive comigo? E é bom que a gente observe isso. O que dizem delas? São pessoas que gostam de gerar conflito? Tem pessoas que gostam de gerar problemas? É aquela história, diga-me com quem andas e direi quem tu és. É bem clássico isso aí, mas a gente não costuma observar com profundidade essa máxima. A afeição dos espíritos é exclusivamente moral, a verdadeira afeição nada tem de carnal. Todavia, o forte apego de um espírito por uma pessoa nem sempre corresponde a uma afeição, podendo ser também a mistura de recordações das paixões humanas. As tentações, o mal, não nos afeta mais quando a gente está passando por determinada prova. Vou ser bem claro. Quando nós temos uma dificuldade, por exemplo, com bebida. Tive uma dificuldade com bebida a vida todinha, fui Alcoólicos Anônimos, fiz tratamento. Colocar uma garrafa de bebida na frente de uma pessoa dessa é uma coisa extremamente difícil. Mas para quem não tem problema com o alcoolismo, isso não é nem um problema. E assim é a vida. Nós somos testados, por isso que o mal está a serviço do bem, naquilo que nós temos uma fraqueza, uma semente de má tendência. E isso é farejado por essas entidades. Elas estimulam aquilo. É isso que atrai essas entidades, as nossas más tendências morais. Então, no mundo de provas e expiações, a gente, quando cai digamos assim, quando a gente entra em falência e a gente passa pelo processo expiatório, normalmente depois vem a provação, que é o quê? A gente vai ser tentado de novo naquilo para saber se nós adquirirmos a virtude. Meramente isso. Por isso que o mal está a serviço do bem. E às vezes ele se frustra, o mal, porque a pessoa não cai mais, mas às vezes cai. Tem uma queda novamente. A gente vê isso, para quem gosta de literatura espírita, e quem assistiu o filme, vejam ou leiam o livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Ali a gente vê uma quantidade imensa de médiuns que faliram várias vezes. Chegaram ao plano da matéria com uma missão nobre de orientação, de resgate de muita gente, missão do bem, mas que faliram por motivos de manterem ainda elementos de inferioridade nos seus corações. Os apelos do plano da matéria foram mais fortes. As paixões da vida, os prazeres da vida, tudo isso levou-os à queda várias vezes. E assim somos nós. Eu já comentei isso várias vezes aqui na obra magnífica do Espírito Emmanuel, que a gente vê o mesmo agrupamento de espíritos no livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, são aqueles mesmos espíritos cometendo os mesmos erros durante séculos e séculos e séculos. E a gente vê que o processo é muito lento.
E são esses pequenos testes, por exemplo, da honestidade, né, que a gente tem no dia a dia. Essas provações, como a honestidade. Porque a gente imagina, às vezes, que uma provação é uma coisa, né, espalhafatosa, imensa, e às vezes não é. A provação, ela está todos os dias na nossa vida. Se nós temos algum problema, por exemplo, de honestidade, nós vamos ser provados todo santo dia, ou semanalmente, por exemplo, constantemente, recebendo um troco errado, recebendo a conta de um restaurante ou do bar, de alguma coisa que esqueceram de cobrar e eu fico calado. As provações são essas. Eu me coloquei no lugar do comerciante, eu me coloquei no lugar do dono lá do estabelecimento, que vai ter o prejuízo. Se fosse eu que estivesse do outro lado, eu não queria receber aquele dinheiro, eu não trabalhei por aquilo, não é justo, não é lícito o meu ganho, porque eu estou sendo desonesto. Então, nós temos que atentar para isso aí. Fidelidade. Fidelidade matrimonial. Fidelidade com os amigos, com os meus princípios morais. Como a mentira, por exemplo. Todo dia somos provados com isso aí. É isso que a gente tem que estar atento, para a gente não cair mais uma vez frente às inúmeras provações que a gente tem durante a vida. Porque nem sempre são expiações. Expiações a gente já definiu bem delineado aqui o que seria. E o que mais aparece de tentação é aonde eu devo ser mais forte e mais resistente. Essas coisas aparecem constantemente na nossa vida, ali está o sinal. É com isso aí que eu tenho que observar. É isso que eu tenho que ter cuidado. É isso que é a sombra que ainda está em mim, que eu não posso cair novamente. Porque esses irmãos, terceira ordem, infelizes, ditos obsessores, eles vão lá, na nossa fraqueza, e vão nos tentar. Por isso, importante o exercício do autoconhecimento. E no final do capítulo, um resumo teórico da força geradora das ações do homem, Kardec traz alguns esclarecimentos bem interessantes. Que diz, não obstante a fatalidade não é uma palavra totalmente vazia de significado. Em consequência da escolha feita pelo Espírito antes de encarnar na forma de provação, expiação ou missão. De fato, isso se reduz à fatalidade, pois dependerá sempre da sua vontade de ceder ou não a essas tendências. Somos nós que escolhemos isso, ceder ou não às nossas más tendências. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam como consequência da escolha existencial feita pelo Espírito, o que não significa que possa subsistir no resultado desses acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Então a gente pode, no nosso planejamento reencarnatório, que são linhas gerais, são as provações em que a gente passa. Que aqui é muito claro, aqui ele foi muito claro, ele disse que cabe a gente ceder ou não à vontade. A pessoa que nós somos hoje é que está atraindo outras pessoas, outras entidades, outros espíritos, atraindo, consequentemente, circunstâncias, atraindo situações boas e ruins. É o magnetismo, né, o fluido magnético que eu emano, que atrai os acontecimentos, é o meu plantio rotineiro. Primeiro, você se torna, nós nos tornamos, depois a gente conquista. É sempre assim. É sempre assim. Porque quando eu me torno, passei pelo processo expiatório, entendi, eu não quero mais isso. Eu me tornei uma pessoa boa. Tornou mesmo, vamos provar? Provar para mim mesmo, não tenho que provar nada a ninguém. Não tenho que provar a Deus, eu não tenho que provar a minha esposa, aos meus filhos, aos meus colegas, a mim mesmo. Que eu consegui vencer a mim mesmo, porque eu sou o meu maior inimigo. Não é o obsessor. O obsessor está por afinidade. É importante a gente fazer o que a gente chama de reforma moral. O objetivo maior da doutrina espírita
tornarmos o homem de bem, que alguém colocou aqui. Esse é o objetivo maior. E eu estou passando por um processo obsessivo, como a gente vê aqui. Estou passando. O que é que eu devo fazer? O que é que eu preciso para ser ajudado? A gente vai trazer um exercício bem simples aqui para a gente se conhecer, de autoconhecimento. O bem e o mal. Tópico lá do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará não praticar o mal? Não. É necessário que se faça o bem, pois cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Porque a gente entende que o mal por si só, ele não existe. O mal é, como a gente entende, a ausência do bem. E quando não fazemos o bem, a gente deixa o mal existir, se propagar. Por isso que está colocado aqui dessa forma. Somos responsáveis pelo bem que não fizemos. Por isso que a gente precisa exercitar, por exemplo, a caridade, fazer o bem. E a caridade não é só aquela caridade simples de eu doar dinheiro, doar cesta básica. Não. Tem 1000 formas de se fazer o bem. A gente já abordou várias aqui. Várias vezes. Dentro da nossa casa, às vezes temos pessoas abandonadas, filhos nossos abandonados dentro da nossa casa, idosos abandonados dentro das nossas casas. Falta de caridade. Não trocamos uma palavra. Isso é só um exemplo. Um colega, uma pessoa amiga, que às vezes está precisando de uma ajuda, de um desabafo, de colocar para fora uma angústia, uma dor, e a gente não quero me envolver. Isso é caridade também. Isso é fazer o bem também. Fazer uma prece por um anônimo. A gente abordou isso semana passada no estudo da lei da adoração. Que normalmente a gente, como somos ainda muito egoístas, nós rezamos e pedimos só para nós. No máximo para os que estão convivendo conosco. E para os que não têm ninguém. E para aquele que está ali, um exemplo, acidentado na rua. O motoqueiro caiu, foi acidentado. Meu Deus, vou fazer uma prece por esse irmão aí. O que trafega numa ambulância em alta velocidade, em desespero. A gente faz uma prece por isso. Isso é fazer o bem, isso é caridade, pedir auxílio para as pessoas. Aos que estão vivendo a prova da pobreza em situação de rua. Aos que estão nos hospitais, aos que desencarnaram hoje, sem conhecimento nenhum da verdadeira vida espiritual, e estão vagando pelas ruas em desespero, sem entender absolutamente nada, ou dentro de um hospital. Fazemos uma prece por essas pessoas? Aos que estão nos abismos dos umbrais, em desespero, devido à falência de atos que cometeram quando estavam encarnados. Tudo isso é fazer o bem também, sem abrir a carteira e sacar R$1 que seja. Pensemos um pouquinho nisso. Mas, voltando ao foco do nosso assunto, o que fazer para nós sermos ajudados nesses processos obsessivos? Como nós estamos vivendo? Essa é a pergunta-chave. Porque todos os males, dificuldades e sofrimentos, a gente só sabe que eles servem única e exclusivamente para nós despertarmos para a vida espiritual. Porque o mal que nós sentimos ou que nós passamos resultará sempre de um sofrimento. E às vezes é isso que a gente necessita para despertar. É chegar ali, como alguns dizem, no fundo do poço. É chegar ali no grande sofrimento. E às vezes dá aquele start. Porque a maioria de nós, a gente viu também semana passada, nós vivemos mortos ou em consciência de sono, para a realidade espiritual. Despreparados para a morte, que é a única certeza da vida. A gente não sabe se a gente vai se aposentar, a gente não sabe se a gente vai comemorar o aniversário no ano seguinte. A gente não sabe disso. Estão nos desígnios de Deus. Mas a gente está adormecido para essa realidade. A gente vive, como a gente viu, na consciência de sono. A gente vive para as coisas da vida. É o aqui e agora, os prazeres imediatos. E eu não vivo a vida sem maiores consequências.
do meu plantio para a vida verdadeira, conforme nos esclarece o Evangelho em inúmeras passagens, que é o reino de Deus, verdadeiro. Então lembremos que esses males que a gente vive no plano da matéria, todos eles são passageiros, todos, né? Que se não forem resolvidos nessa encarnação, né, eles vamos ficar livres deles quando a gente estiver no outro plano, porque a certeza é essa, que a gente vai deixar isso aqui. Então eu estou carregando uma doença muito difícil e não consegui me desfazer da doença. Eu vou desencarnar, todos aqui vamos desencarnar, mas quando eu chegar lá, eu vou receber tratamento adequado. Eu vou me livrar da doença. O que importa aqui é a gente não cultivar uma doença para reencarnações futuras, através do vício da droga, do cigarro, do álcool. Aí eu vou reencarnar com asma, com problema de doenças obstrutivas crônicas, pulmonar. Eu vou ter problemas de fígado, eu vou ter um câncer muito cedo, logo na infância, câncer infantil. Normalmente são problemas, né? São expiações de uma colheita extremamente amarga. Não que isso seja padrão para todo mundo, a gente não pode generalizar, mas em grande maioria é. Porque não temos vítimas, né? Digamos, vítimas inocentes de todo o processo. Eu cultivei isso. E o que é que eu estou fazendo na minha vida atual para não ter pelo menos uma mazela na minha encarnação futura no plano espiritual, não levar nenhuma dificuldade? A gente pensa nisso? Mas o posicionamento e atitudes equivocadas que temos que lidar com esses males, eles têm essa consequência. E às vezes, eu mato um irmão, eu cometo suicídio, eu cometo um ato desonesto, e isso tudo tem consequência. Porque eu vou ter que reparar tudo isso. Todos os meus atos, um por um. Todos eles. Sob, obviamente, a grande misericórdia divina. A gente viu também aqui que o amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que fazer o bem faz bem, não é assim que a gente aprende? Fazer o bem faz bem. Porque quando a gente faz o bem, digamos, a lei não é lei de talião, não é olho por olho, dente por dente. Às vezes é o contrário. Eu cito o exemplo de alguém, por exemplo, que está imbuído na criminalidade, tirando a vida de muita gente, e depois ele reencarna, não necessariamente como alguém que vai passar ou sofrer na mão de outro. Às vezes ele entra e vai para um hospital público, aprender a costurar, a reparar, reclamando do cansaço, reclamando das dificuldades, que trabalha no hospital público e não tem dinheiro, e vê as vidas se esvaindo. A gente tem que entender como é o mecanismo divino. Não é lei de talião, mas é pedagógico. Devemos nos preocupar com a dureza que tem em nossos corações, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. E a gente entende, e nós já estudamos isso aqui também, da parábola do filho pródigo. Ele deu aqui, na parábola do filho pródigo, vazão a todos os excessos. Ele se desconectou de Deus. A gente viu isso, né? Ele saiu da casa do pai, aquela simbologia, me desconectei de Deus, do meu pai. Fui para o mundo, uma terra distante. E lá eu vivi o que eu queria viver. Vivi essa vida de sono, consciência do sono. Estava morto para a vida espiritual, né? E despreparado de tudo. E bateu o quê? O sofrimento à minha porta. E isso vem depois desse sofrimento, o despertar. E ele retorna, ele reconecta com Deus, e Deus está sempre de braços abertos a nos receber. Sempre. Sempre. Porque o amor de Deus é infinito e a misericórdia de Deus é incomensurável. Mas a gente tem que atentar para como nós vivemos, que é ainda as duas chagas da humanidade, do egoísmo e do orgulho. E o que a gente deve fazer para entender tudo isso? Qual a origem dos nossos problemas? Eles têm uma raiz. A gente viu que é o orgulho e o egoísmo. Mas de onde vem isso? Isso vem normalmente do que a gente chama de instinto de conservação, do abuso do instinto de conservação. E o que é isso? Qual a finalidade da existência desse instinto de conservação? E qual a origem do egoísmo e do orgulho?
O orgulho, lá atrás, no homem primitivo ainda, o orgulho veio primeiro, porque alguns, devido à biologia, a antropologia estuda isso, alguns se achavam melhores que outros, eram mais rápidos. Então eles começaram a entender que tinham mais direito ao resultado da caça do que outros. Aí começou a surgir o egoísmo. Eu tenho mais direito porque eu sou mais forte, eu sou mais rápido, eu sou mais alto. E isso foi se propagando ao longo do processo evolutivo, por se acharem merecedores. Se eu acho merecedor, eu devo ter mais. E ambos, tanto egoísmo como orgulho, são a chaga da humanidade. Mas o instinto de conservação, ele é bom. O excesso dele é que é o problema. Por exemplo, um dos elementos do instinto de conservação é o medo. O medo é saudável para a gente. Claro que é saudável. Se a gente não tivesse medo, a gente entrava ali em desencarne constantemente, por todo tipo de situação. Não vai em tal lugar que ali tem um elemento perigoso, radioativo. Eu vou entrar sem consequência e vou morrer. Eu tenho medo daquilo ali. Por quê? Porque eu tenho que cumprir o meu projeto reencarnatório. Porque a gente está encarnado aqui é muito difícil. Muita gente trabalhou para que cada um de nós estivéssemos aqui. Pessoas que confiaram em nós, nossos mentores, os espíritos familiares, muita gente aposta, reza, ora por nós para que nós consigamos sair dessa vida melhores, com menos débito, quitar alguma coisa, eliminar uma mazela que a gente carrega no nosso coração. Então, o instinto de conservação ele é saudável, para a gente entender. O abuso é que é o excesso. Todas essas imperfeições, a gente viu, várias são derivadas do orgulho e do egoísmo. E todo indivíduo, a gente já viu também, que se acha merecedor de tudo, né, de bom e de melhor, porque ele se acha superior. É o eu em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. E todas essas imperfeições morais, a maioria delas derivam do egoísmo. E quais são elas? Melindre. Melindre é uma comum, extremamente comum, principalmente nos dias atuais, que muita gente chama de mimimi. É o quê? É originário, né, o melindre do orgulho. O melindre é o orgulho magoado. Nós criticamos, mas não aceitamos crítica. O que é que está por trás do melindre? Para a gente entender um pouquinho do nosso comportamento. É alguém, né, que se sente superior. O melindroso é aquela pessoa que diz: quem é você para falar de mim? Quem é você? Como ousa falar isso de mim, logo eu que sou tão bom? Como ousa chamar minha atenção? Eu faço tudo perfeito. O melindroso age desse jeito. Quando recebemos uma crítica, nós devemos analisar com humildade. Humildade. Será que é só fulano? Será que é só essa pessoa que acha isso de mim? A gente já parou para pensar isso? Será que ele está certo? Eu nunca vi isso, esse meu comportamento. A gente tem que pensar um pouquinho nisso. Como eu falei, nós somos extremamente ignorantes de nós mesmos. E são esses elementos aqui que estão aparecendo que atraem essas entidades aí. Que a gente vem aqui no centro, normalmente, para resolver com um passe. E é mesmo que abanar a mosca. Porque se eu for orgulhoso, melindroso, eu vou arrumar outras entidades iguaizinhas, e tem outras também. Preconceito. Orgulho das concepções ou dos conceitos. Por quê? Porque eu me acho melhor. A minha opinião é mais importante. Muito mais do que o outro, porque o outro é inferior. Eu sou melhor do que o outro. Eu sei mais. Eu estudei mais, eu li mais. E olha que o conhecimento hoje está bem nivelado. Por baixo. Porque é muito raso. As pessoas vão ali para IA, as pessoas vão ali para o Google. É o que eu costumo chamar de... A gente tem uma legião de milhões de pessoas que eu denomino de papagaio de pirata. Falam, né? Querem discutir, inclusive, com profissionais que têm anos e anos, formação superior, pós-graduação, aí lê alguma bobagem ali e acham a autoridade máxima no assunto. E sai propagando ou repetindo o discurso de outros que nem entendem. E isso está gerando um problema de preconceito. Né? Você está errado, eu já li sobre isso. Leu meia dúzia de páginas.
Isso é comum. Gente, muito comum nos dias atuais. A quantidade de gente que eu convivo, né, nas minhas relações de amizade, eu acho que todos aqui também já devem ter passado por isso. E às vezes chega num consultório médico, eu coloquei esse exemplo semana passada, e quer discutir de igual para igual com o médico, que passou anos e anos na graduação, numa especialização, né, e questiona o medicamento que está sendo ministrado, porque viu alguma coisa no Google, né, ou consultou alguma coisa na inteligência artificial, toma o tempo do profissional, porque ali tem uma coisa que ele não tem, que chama-se experiência, que só se consegue com um caminhar bem longo, e esquece do processo da caridade, que tem uma pessoa doente lá na sala de espera, esperando ser atendido, e você está ocupando o tempo do profissional e deixando alguém em sofrimento por mais tempo. Inveja. Querer ser maior e melhor que os outros, não suportando que o outro seja melhor. Isso é originário do orgulho e do egoísmo. E não confundir com cobiça, que cobiça é desejar possuir algo que é do outro, tomar algo do outro. É diferente. A gente confunde, a gente tem que entender um pouquinho essas percepções. E a inveja é muito comum hoje em dia, não preciso nem dar exemplos aqui. Indiferença, originário do orgulho, é se achar superior, não ter empatia, né, ou não se sensibilizar com os problemas alheios. E a gente deve lembrar aqui da lei de causa e efeito. Essa questão da indiferença, eu sempre trago um exemplo bem comum que a gente vive aqui, e foi recente. Estou preocupado com a situação dos hospitais públicos, não. Está faltando o tomógrafo do hospital X, está quebrado. Está faltando o medicamento X ou Y. Os médicos estão em greve dos hospitais. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas se a gente se acidentar, um acidente de trânsito, a gente vai para lá, para o hospital público. Esse é o meu problema também. Eu normalmente sou indiferente a isso. A gente passou por uma pandemia terrível. Terrível. Muitas pessoas morreram naquela pandemia. E onde é que a gente foi buscar os medicamentos? Através do sistema público de saúde. E normalmente as pessoas dizem, eu tenho um plano de saúde, estou nem preocupado com isso. Não é assim? A gente esquece disso. Empatia pelo outro. Orgulho, indiferença. Ciúmes. Originário do egoísmo e do orgulho. Ser possuidor de algo ou de alguém. Isso é meu, não divido com ninguém porque eu sou merecedor. Porque eu sou melhor. Esse é o pensamento do orgulhoso e do egoísta. Quantas vezes a gente não passa por isso? E quantas entidades não se aproximam de nós por causa disso aqui? E estimulam constantemente desconfiança, estimulam a posse das coisas, não dividir com ninguém, ciúmes, desprezo, originário do orgulho, ter antipatia, ser desrespeitoso com alguém. É aquela pessoa que diz, isso aí não está à minha altura, não. Eu mereço coisa melhor. Esse é a chaga originária aí do egoísmo, do orgulho, é o pensamento de superioridade que gera o desprezo. A prepotência originária do orgulho, exijo sempre o máximo dos outros. É a tirania. Eu sou o melhor e todos devem me servir. É o sentimento também de superioridade. A vaidade, originário do orgulho. Eu exijo sempre o máximo dos outros. Sempre. Né? E na vaidade, né, eu me acho o melhor, o mais bonito, o mais elegante e estou acima de tudo e de todos. O sentimento de superioridade também. E o que a gente faz para resolver tudo isso aí? Porque são esses elementos aqui que atraem essa legião aí invisível que nos rodeiam e também dos encarnados. Não esqueçamos disso. Trabalhar as virtudes que são contrárias ao orgulho e egoísmo. Não é dizer, eu não vou ser ciumento, eu não vou ser ciumento. Não, não é isso. Eu não vou ser prepotente. Não é assim que a gente funciona. A gente tem que trabalhar a virtude contrária a tudo isso. E o que é o contrário
ao egoísmo e ao orgulho? Desenvolver a caridade, ajudar o próximo. Porque quando a gente começa a se envolver nesses trabalhos, né, a gente desenvolve humildade, né, a gente entende que todos somos irmãos, que eu podia estar naquela situação ali, ou talvez até, já tenha até estado em encarnação anterior, eu não sei, ou posso estar futuramente. A gente passa pelas 3 provas que a gente conhece: riqueza, pobreza e vício. Vício não entendam como vício de droga, etc., lícitas ou ilícitas. São vícios morais que a gente viu aqui. Mas passamos continuamente para o nosso aperfeiçoamento moral. O que tem orgulho da sua posição social hoje, né, pode encontrar-se em posição social diferente, na prova da pobreza. Isso não me atinge. Eu tenho recurso financeiro, mas na sua próxima encarnação, meu irmão, você fez bom uso dos seus recursos? Você valorizou os seus recursos? Porque o recurso financeiro abundante, ele está a serviço da sociedade, da melhoria coletiva. Não desprezando, obviamente, o conforto de quem tem. Mas ele tem um papel a desenvolver. E a gente lembra aqui que a gente passou por uma crise como a do Covid, a gente passou por uma crise financeira imensa, global, em 2008, e pessoas perderam, acordaram do dia para a noite sem R$1, sem um tostão, $1, morando na rua, em barraca. Pessoas extremamente ricas. Olha a inversão, numa mesma encarnação. Talvez nunca tivesse se preocupado com aqueles irmãos que não tinham uma casa, que não tinham um lar, não tinham um teto. Né? E como se dá o tratamento aqui da desobsessão na casa espírita? Que é uma pergunta lá do início que a gente fez. É sempre afastando o espírito obsessor? Agora acho que vocês entenderam que não. Né? Claro que não. Tem uma historinha que já foi contada várias vezes dos 2 lobos que habitam dentro da gente, o mal e o bom. Acho que muita gente se lembra aqui, eu não vou contar novamente. Vários se lembram. O que é que eu estou alimentando dentro de mim? É o lobo mau, dessas mazelas que a gente viu, morais aqui? Né? É ele que eu estou alimentando? Então a culpa da obsessão é do obsessor ou é minha? A chave virou. É minha. Ele se agregou a mim por sintonia de gostos, de ideia, de pensamento, de moral. Eu tenho consciência dos meus pensamentos? Eu sei o que eu estou sentindo? Às vezes a gente não sabe, a gente passou por esse exercício simples aqui, às vezes não tem nem ideia disso. Eu sei dar nome aos sentimentos que eu tenho, que eu carrego, que eu sinto. Esse exercício é para despertar um pouquinho disso, de autoconhecimento. Que a gente tem que se observar, a gente tem que nos vigiar. Esse é o vigiar. Não é vigiar o outro, é vigiar o meu comportamento, os meus conceitos, a minha visão de mundo, o jeito que eu ajo. Esse é o vigiar recomendado. Focar que não é o que precisamos remover do nosso coração, mas no que devemos angariar, que está lá no início ali, desenvolvimento da caridade. A caridade é a virtude por excelência. Por excelência. E a gente vê também no Livro dos Médiuns, no capítulo 9, no item 13, que quando a gente desenvolve o bem, a gente está fazendo ali o trabalho da caridade, a gente está fazendo o trabalho do bem, o Livro dos Médiuns ele diz o seguinte: não devemos eliminar o que temos dentro de nós que atrai o obsessor. Devemos realizar o bem e a caridade. O bem e o mal são incompatíveis. Então, quando a gente está começando a praticar o bem, aí o mal começa a se afastar. Ele não tem espaço. Porque o meu pensamento, né, o meu coração, os meus sentimentos, eu começo a vibrar, né, em outra faixa. E tem muita gente aí para essa turma aí, né, procurar, que está envolvida ainda em todas aquelas más paixões, em todas aquelas mazelas morais. Mas a maioria de nós procura, como diz Rossandro Klinger, eu acho que todo mundo já conhece, excelente palestrante aqui, irmão nosso aqui da Paraíba, ele usa um conceito bem interessante do Jesus limpol, ou do Jesus detergente, né, que é aquele que as pessoas vão no final de semana, aqueles adoradores do Cristo, que Cristo não pediu para ser adorado, ele pediu para ser seguido, mas as pessoas botam foto,
crucifixo dentro de casa, se ajoelham, choram, mas esquecem de ver o que ele mais pediu, que é amar a Deus e amar ao próximo. Não foi para adorar ele. Então, são cristãos que eu costumo dizer de fim de semana, os dominicais, que vão ali, choram, louvam, cantam, né? Quando saem do templo religioso, caem todas aquelas más paixões. Fazem o mal, tripudiam do próximo, tratam mal seus familiares, seus colegas de trabalho, os que estão na rua, enganam, traem, roubam. Tudo que está contrário à moral cristã. Então é isso que a gente deve observar. E esquecer que no domingo eu me limpei, usei aquele Jesus limpol para me limpar a minha consciência, saio leve. Mas durante a semana, o transcorrer da semana, eu volto novamente a praticar todos os atos equivocados. E fico nesse ciclo, esperando que tudo externo resolva a minha vida, onde a solução é o interno, olhar para dentro de mim e ver que eu preciso me melhorar. Porque Haroldo Dutra, ele tem uma frase que ele colocou, eu memorizei muito isso. Foi no congresso aqui Espírita da Paraíba, um evento magnífico. Ele disse o seguinte: o maior inimigo que nós temos não está no nosso lado, não é o nosso obsessor encarnado ou desencarnado, não. Mas dentro de nós, a pessoa que mais pode te prejudicar é você. Só você pode estragar toda a sua encarnação. Em 5 minutos isso pode acontecer. Pense antes de fazer, pense antes de tomar uma decisão, pense antes de dizer sim e pense antes de dizer não, mas pense antes. Porque às vezes a gente é levado pela emoção, a gente viu lá atrás, e não pela razão. Porque o espírito de terceira ordem, ele tem só lampejos de razão. A psicologia estuda isso, né? Na forma de um iceberg, o consciente e o inconsciente. O consciente leva para um lado e o inconsciente puxa para o outro. É isso que a gente tem que ter, porque às vezes a gente reclama muito da vida, reclama muito que somos vítimas, mas a justiça divina, ela é pedagógica, ela é infalível e nós sempre colheremos o que nós plantamos. Graças a Deus. Graças a Deus. E Chico, ele tem um texto maravilhoso, que com ele eu encerro aqui, né, a nossa singela explanação da noite. E diz o seguinte: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, muita paz, muita luz, bom retorno aos nossos lares. Obrigado.